Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo Montanaro e nesse vídeo vamos dar uma olhada para a história da animação nas últimas décadas, época posterior aos anos dourados das grandes produtoras como Walt Disney e Hanna-Barbera. Afinal, os anos 80, 90 e 2000 trouxeram variedade estética, expansão do público e novas formas de se produzir e de se consumir conteúdo animado. Enquanto o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, parecia ter encontrado algumas fórmulas estáveis de produção e distribuição, do outro lado do mundo, uma variação da animação 2D tradicional ganhava força ao adaptar os famosos quadrinhos japoneses, os mangás, criando a técnica que chamamos hoje de anime ou anime, que se caracteriza estilisticamente por traços exagerados e pela técnica de movimentação de câmera em quadros mais estáticos, ou movimentos mínimos, dinamizando e barateando a produção. No Brasil, o estilo ganha notoriedade já nos anos 1990, com produções como Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e Dragon Ball. A Toei Animation se torna mundialmente reconhecida, mas não é a única produtora japonesa a fazer sucesso no mundo, uma vez que novos estúdios se aproveitam desse novo mercado. Dentre eles, os estúdios Ghibli, do qual falaremos mais tarde nesse vídeo. Contudo, entre os anos 80 e 90, a técnica evolui e algumas produções ganham um status de clássicos, como Speed Racer, Astro Boy, Ghost in the Shell e Akira. Algo que ao longo dos anos seria reconhecido no mundo todo na medida em que essas produções alcançavam esses mercados. Em termos técnicos, excluindo-se algumas iniciativas alternativas em outras linguagens de animação, a produção comercial mantém um sistema bastante inalterado até o início dos anos 80, quando a animação por computação gráfica começa a ganhar força a partir das primeiras experiências bem-sucedidas dentro de filmes live-action, como Tron, uma Odisseia Eletrônica de 82. Em 84, o curta The Adventures of Andrea e Wally-E, de uma subsidiária da Lucasfilms que mais tarde seria chamada de Pixar, marca o início de uma era das animações produzidas em computação gráfica. No final dos anos 80 e começo dos 90, quando a animação tradicional parecia dar sinais de desgaste com o público de cinema, a Disney marca seu renascimento com produções como A Pequena Sereia, de 89, A Bela e a Fera, de 91, Aladdin, de 92 e O Rei Leão, de 1994. O ano de 1999 marca o fim dessa era com Tarzan, um dos últimos grandes sucessos de longa-metragem utilizando a técnica 2D. Nesse período, a computação gráfica começa a ganhar contornos mais robustos não só para integrar filmes convencionais, como para andar com as próprias pernas. Ainda que o brasileiro Cassiopeia reclame para si esse marco histórico, é a Pixar que abre esse espaço em parceria com a própria Disney com o filme Toy Story, em 1995, considerado, portanto, o primeiro longa-metragem produzido completamente por computação gráfica no mundo. Daí em diante, tudo seria bem diferente para o mercado cinematográfico, não só para as animações, como para todo o cinema, que se serviria cada vez mais da computação para criar universos fantásticos e novas formas de se contar histórias. Na telinha, contudo, há um espaço cada vez mais amplo, sobretudo com a expansão da TV por assinatura e da ampliação da visão dos produtores em termos de públicos possíveis. Os Simpsons, de 1989, ainda é considerada uma série divisora de águas, provando que é possível também criar conteúdos para adultos, algo que mais tarde se desenvolveu em muitas produções voltadas para nichos, tais como South Park, de 97, Uma Família da Pesada, de 98, Happy Tree Friends, de 99 e, mais recentemente, Archer, de 2009 e Rick and Morty, de 2013. Já no Brasil, o grande destaque do período são as adaptações dos quadrinhos de Maurício de Souza, A Turma da Mônica, ganhando movimento em animações para a TV e para o cinema, investimento que trouxe um respiro para o mercado nacional. A Pixar continuou a parceria firmada com a Disney e nos anos seguintes ao grande sucesso de Toy Story, lança Vida de Inseto e Toy Story 2, ambos aclamados por crítica e público, escancarando uma tendência que seria adotada também por outras empresas. Destacam-se a divisão DreamWorks Animation, dona de marcas importantes como Shrek e Madagascar, a Blue Sky Studios, da franquia Era do Gelo, e a Sony Animation, de Hotel Transilvânia, dentre tantos outros exemplos. Isso não significa que outras técnicas de animação tenham sido completamente substituídas pela computação gráfica nos cinemas. Ao contrário, houve uma abertura para uma variedade interessante de títulos que, se não são exatamente para um público massivo como as produções hollywoodianas de grande orçamento, trouxeram novos olhares para a animação. Os estúdios Ghibli ganham notoriedade mundial com fenômenos como A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado,
e O Conto da Princesa Kaguya, com o estilo de traço, de movimento e a dinâmica de narrativa como marcas fortíssimas da animação oriental. Waking Life, de 2001, e O Homem Duplo, de 2006, resgatam o conceito de rotoscopia no cinema, enquanto Persepolis, de 2007, apresenta uma animação completamente diferente dos padrões de mercado, buscando no estilo dos quadrinhos onde é inspirado, uma forma estética mais crua, em preto e branco, de retratar a história que narra, algo que também pode ser visto em Valsa com Bashir, de 2009. Até o brasileiro Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, de 2006, busca essa aproximação com o estilo de traço incomum nos cinemas, trazendo os desenhos das tirinhas de Angeli para as telas. Não podemos esquecer de produções como Fuga das Galinhas, Wallace and Gromit e Coraline e o Mundo Secreto, que mesmo utilizando alguns atalhos digitais, buscaram no stop motion uma forma de contar histórias animadas. Na última década, a própria Disney busca se reinventar com a computação gráfica e mesmo detentora da Pixar, tem produções próprias de bastante sucesso comercial, como os recentes Frozen e Moana, reinventando não só a forma como trabalha a técnica da animação, como também a própria representação de suas protagonistas. Nos dias atuais, um momento pós-difusão da computação gráfica e das técnicas 3D de animação comercial independente, o mundo vive um processo de amadurecimento. A convergência de diferentes possibilidades em um mesmo filme, antes restrita a experimentações de animadores fora do grande mercado, estão, aos poucos, se mostrando um grande modelo de negócio. A mescla de 2D e 3D, ou mesmo stop motion em 3D, visto em filmes como A Noiva Cadáver, de 2004, já é comumente utilizada, e a tendência é que cada vez mais esse diálogo ocorra na busca pela excelência em animar. A expansão das mídias digitais trouxe uma nova perspectiva para a animação. Serviços de streaming como a Netflix e outros grandes servidores de vídeos como o YouTube tornaram tanto produção quanto distribuição e acesso algo ainda mais diverso, possibilitando uma abertura para novos conteúdos para novos públicos. Assim, o público tem uma gama de possibilidades que vão desde o catálogo imenso de animes orientais em serviços como Crunchyroll, passando pelas produções de grande orçamento nos cinemas e na televisão, como Viva, A Vida é uma Festa, Alita Anjo de Combate e Homem-Aranha no Aranhaverso. No Brasil, produções como Show da Luna, O Irmão de Jorel e o longa O Menino e o Mundo são só alguns dos maiores expoentes da diversidade de ideias, objetivos e de potencialidades que a animação alcançou, sobretudo nos últimos anos. Bem, pessoal, esse foi um panorama bem resumido dessa riquíssima história da animação no mundo. Obviamente que muita coisa ficou de fora, sobretudo produções instigantes do mercado independente, mas o objetivo aqui era traçar uma linha entre as primeiras iniciativas em criar imagens em movimento e o potencial das tecnologias digitais dos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos por aí.